Buenas, pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma semana, segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, agora 7 horas e 53 minutos. Primeira semana de dezembro, mês começando, começou no meio da semana passada. Então vamos lá, né? Vamos para o último mês do ano, lembrando que operações boas mesmo, né? A gente consegue, já tem pouca liquidez, já começa a diminuir um pouco a liquidez, mas operações boas a gente consegue ali, vamos exagerar, aí até o dia 20 por aí. Depois o mercado já começa a ficar um pouco mais lento, mais travado, com menos volume, já não tem mais notícia para sair muito importante ali no finalzinho do ano. Então fica aquela coisa ali de vai não vai, né? Então, a menos que aconteça alguma coisa muito relevante. Mas enfim, vamos ver como é que está o mercado lá fora, como é que a gente está iniciando essa semana. Eu já mudei minha tela aqui e vamos dar uma espiada. O Bitcoin subindo 6%, 41.935 dólares, né, no topo lá. Então firme e forte para cima, as outras criptos acompanhando junto. Já na parte de commodities, nós temos o café caindo 1,58, cobre 1,66, minério de ferro 1,14. Então tem minério e cobre caindo, isso impacta bastante no mercado de siderurgias, no mercado de mineradoras. Aí tem a Vale, aí lá fora tem a Anglo América, Rio Tinto, tem várias mineradoras. Aqui no Brasil também tem outras, né, que pode até a própria Gerdau, pode dar uma impactada um pouco aí, tá? Ah, então, nessa parte de metais, né, o ouro também caindo um pouquinho, a prata também caindo 1,39. Já a parte de commodities agrícolas, milho no 0 a 0, 0,02 de queda lá em Chicago. Nós temos a soja 0,53 de queda lá em Chicago, né? E o café que eu já falei 1,57, é o que está caindo relativamente mais aqui dos que a gente monitora. Já o petróleo, nós temos petróleo Brent 0,72 de queda e o WTI 0,70, ou seja, caindo 0,70 ali. Em resumo, está tudo caindo, né? O que mais cai ali é o gás natural, mas o gás natural ele é bem mais volátil mesmo, assim que quando sobe, é normal, quando sobe 1%, as outras commodities energéticas, a gente acaba vendo o gás natural subindo 4, 5%, então ele é muito mais volátil mesmo, está dentro da normalidade dele ali, né? O cobre que está caindo um pouquinho bastante é bom, mas está caindo relativamente bem aqui o cobre acompanhado do minério de ferro, tá? Então, mercado de commodities em baixa, o Brasil tem uma alta correlação com commodities, uma alta correlação com petróleo, e aí a gente soma isso com o mercado, né? O Brasil nas máximas, Bolsa Brasileira nas máximas, já acende uma luzinha amarela aqui na tela, na cabeça, na verdade, da gente de opa, vamos ficar de olho nisso aí, tá? Futuros americanos, S&P 0,30 de queda, Dow Jones 0,21 e a Nasdaq 0,40. Então, futuros americanos caindo lá. Destaque, né, para hoje. Olha os fretes. 8,65, 68% de alta no frete. Isso aqui são o Baltic Dry Index, são os fretes marítimos. Reparem que desde novembro, o quanto que aumentou o valor dos fretes. Quando que a gente viu frete, né, muito mais alto que esse patamar? Mas quando que a gente viu o frete subindo e subindo muito forte? Na época da pandemia, que tinha problema de tanto na questão da demanda quanto na questão da oferta, e teve também alguns percalços que aconteceu com alguns portos, né, com problema que fecharam, teve aqueles navios lá que encalharam, né, nos canais lá que também atrasavam um monte, e aí os fretes sobem e o frete impacta diretamente no preço dos produtos, seja eles produtos de bens finais, por exemplo, né, eletrônicos vindo da China, como commodities. Tudo viaja por, né, o grande volume viaja por navios. Então, é algo ficar de olho, algo que eu gosto de acompanhar são os valores dos fretes marítimos. Beleza? Já na parte de renda fixa, parte de juros, americanos de 2 anos subindo 0,68, 10 anos 0,60. Esse aqui, eu diria que é um dos mais importantes a gente cuidar, os de 10 anos, porque é onde a maior parte dos americanos tem dinheiro, né? Então, o volume financeiro dos de 10 anos é muito grande. E os de 30 anos caindo 0,10. A Alemanha subindo 0,30 também, então juros ali um pouco mais, subindo um pouquinho no mundo todo. O VIX, já olhando para essa ótica, a gente já enxerga o VIX subindo um pouquinho, 4,83, apesar de parecer muito para o VIX, isso não é nada muito absurdo. Então a gente vê um cenário, né, onde a gente tem
commodities em queda, nós temos índices em queda, e nós temos aí uns juros querendo subir ou subindo um pouquinho, e o VIX, que é o índice do medo, subindo 4,83. Tem um outro índice que eu gosto de monitorar também, que até não está aqui, tem que botar, é o MOVE, mas ele tem lá no Zico, né, que é um outro índice também que mede volatilidade, e eu gosto muito dele. Às vezes eu prefiro ele do que o VIX, né? Eu fico nesse, olho os dois ali, mas dou para dizer que se eu tivesse que elencar um, eu até acho que iria nele. Tá bom? Já o dólar, sexta DX, dólar subindo 0,10 DXY, frente aos principais pares, maioria deles subindo, mercados emergentes também, maioria deles subindo. Então, o dólar aí com um cenário, não diria forte, mas o cenário aí, né, não fraco, pelo menos, né, de neutro para alto no mundo inteiro. E aí a gente pode, né, também já trazer isso para o cenário brasileiro aqui. Nós temos bolsa em alta, o dólar está numa tendência de queda há alguns dias, então petróleo caindo pode impactar nossa bolsa aqui. Não estou dizendo que vai cair 20% hoje, mas quem sabe possa abrir a semana corrigindo um pouquinho, que até é algo que eu diria saudável, é necessário corrigir um pouco. Quanto mais esticado estiver o elástico, maior a queda. Então é melhor que vá subindo, mas vai corrigindo devagarinho. Vamos dar uma espiada nos índices aqui. Índices asiáticos, eu gosto de começar, né, de uma ponta para outra. Nós temos aqui nada muito relevante, com exceção, né, da Índia, subindo aqui 2%. E aí tem o índice Hansen lá da China caindo em 17%. No mais aqui tudo um pouco para cima, um pouco para baixo. Japão caindo 0,73%. Os outros índices da China, Xangai SCSE também caindo, 0,62 o SCSE e 0,29 o Xangai, lá a Austrália subindo 0,70, mas nada assim muito relevante. Os mais das pontas é a Índia subindo 2% e o Hansen caindo 1,17%. Já na Europa, o cenário é bem misto também, mas nada muito relevante. Reparem que nós temos aqui diversos índices caindo, mas o que mais cai aqui é a Rússia caindo 0,74, e também tem alguns subindo, porém o que mais sobem aqui é a Suíça com 0,50, então não tem nenhum absurdo de alta subindo 2, 3% e vice-versa. Então o mercado tá de lado, tá quieto ali, tá neutro, começando a semana bem neutro. Lá nos Estados Unidos, os índices caindo, e olha aqui o Russell subindo 0,49, então é o único índice aqui que a gente monitora subindo 0,48, 0,49, é um índice que eu gosto de acompanhar também, um índice que fala muito do setor industrial, tá? Então vamos ficar de olho nisso. Já a questão de notícias, vamos ver o que tem de interessante de notícias para hoje. Deixa eu puxar para baixo isso aqui. Vamos lá. Basicamente nada, né? Então aqui questões brasileiras, transações de dólar, investimento estrangeiro direto, isso aqui tem toda hora. E nada muito relevante para hoje aqui na questão de economia americana também. Da China tem PMI de setor de serviços, né, de noite, mas também não é o mais relevante deles, né, o mais importante. Então talvez seja uma semana aí mas, né, iniciando a semana mais tranquila. E é claro que o Brasil tem os cenários internos nossos aqui, questão de política, política fiscal, toda aquela coisa que balança, né, e balança muito aqui no Brasil. Então, é isso aí que talvez faça preço no dia de hoje. Milho, vamos lá, CCMF 24, então, né, milho já janeiro. Algo muito interessante aqui que aconteceu foi o quê? O milho foi lá, né, fez aquela queda aqui, eu estava vendido, eu estopei, ainda bem que eu estopei, né, aqui no 66, né, o milho foi lá, subiu, não, desculpa, eu estava comprado, estopei a venda no 66, o milho subiu, não peguei essa alta, bateu lá em cima, voltou, e eu comentei justamente isso aqui quando aconteceu essa barrinha vermelha, que era o quê? Eu quero acompanhar o que vai acontecer no pós essa barra vermelha, ver se o mercado vai vender ela ou se o mercado vai comprar essa barra vermelha, vai romper e ir embora para cima. Como eu falei, existe uma teoria, né, que é uma teoria muito falada pelo Al Brooks. Se foi ele que inventou isso, tirou isso ou inventou essa frase, eu não sei, mas tem no livro dele, então imagino que seja. Que ele fala o seguinte, que quando nós temos uma tendência, seja ela de alta ou ela de baixo, o mercado subindo, várias barras subindo ou subindo com muita força, geralmente a primeira barra de reversão, aonde ela fechar, independente de onde ela fechar, e se fechar uma barra forte para baixo, melhor ainda, claro, desde que não rompa lá 30%, né, para baixo,
o que é recomendado fazer? Comprar ela. Compra, independente do preço. Então, nós temos aqui um monte de barrinha verde subindo bonitinho, né? O mercado sobe lá 10% em alguns dias, daqui a pouco, pum, uma barra vermelha aqui, que nem essa aqui, ó, que aconteceu aqui, né? Uma barra vermelha depois de uma tendência forte de alta. O que ele fala? Primeira barra vermelha, primeira tentativa de reversão, geralmente quando fecha no fundo, se fechar assim, no momento que ela fechar, a gente vai lá e compra o fundo dela aqui, né? Compra o fechamento dela. O ideal, o stop é lá atrás, obviamente, mas aí pode botar um stop menor para o gerenciamento de risco. Por quê? Porque se o mercado está muito forte, dificilmente ele vai reverter na primeira tentativa de reversão. É muito difícil acontecer, acontece obviamente, mas a chance e a quantidade de vezes que isso acontece é muito menor, que é o mercado subir com bastante força e simplesmente voltar com bastante força. Claro, notícia, alguma coisa muito relevante, pode acontecer isso. Mas o mercado vindo numa tendência, principalmente, vou olhar um gráfico diário, o mercado vindo numa tendência 3, 4, 5, 6 dias subindo sem parar, subindo forte, dificilmente vai cair tudo num dia só. E se acontecer, por isso que ele fala, tem que ter uma barrinha de venda. Por quê? Uma coisa é o mercado subir e aí simplesmente num dia fazer uma barra desse tamanho. Eu não vou comprar essa barra. Por quê? Provavelmente foi alguma notícia, alguma coisa que aconteceu. O boi vinha subindo, bonito, legal, tudo bem. Daqui a pouco deu um problema lá de vaca louca. O boi vai cair e com muita força. E eu não vou comprar. Porque isso acontece, só que a barra aqui não vai ser uma barrinha pequenininha, vai ser muito grande. Agora, se o mercado vem subindo várias vezes e simplesmente chegou numa região lá de briga e deu uma barra mais forte aqui para baixo, desde que não seja, pelo menos, pega isso aqui, ó, ela não volte mais do que 30% para baixo da tendência principal, compra o fundo dela, bota um stop lá embaixo, pode botar um stop lá abaixo dos 50%, quem gosta de Fibonacci, e aí provavelmente o mercado, não digo que vá romper e vá embora para cima, mas existe uma grande possibilidade de pelo menos vir testar novamente aquele topo lá, vir brigar na região anterior lá, que aí sim pode de fato não subir ou fazer um pavio, algo do tipo, um topo duplo e cair, mas pelo menos a pessoa teve a oportunidade de ganhar esse pedaço aqui. E aí é uma questão de gerenciar. Deixou, começou a subir, chegou lá em cima, começou a patinar, não deixa voltar. Então aqui foi um exemplo claro disso, né? O mercado do milho subiu, voltou, fez essa barra, bateu aqui e foi embora. Eu não comprei. Não comprei não porque eu não estava afim de comprar, eu compraria isso aqui se eu estivesse vendo, mas é que eu também não fico o dia inteiro na frente da tela acompanhando o milho. Eu faço outras coisas, faço outras operações também e outros ativos. Então, não tem um horário certo para operar milho. Sempre na parte da manhã eu estou operando, é normal. Início da manhã ali, a hora que abre o mercado, algo do tipo, eu estou de olho. Mas ao longo do dia eu tenho outros compromissos e eu acabo não ficando o dia inteiro olhando. Aí às vezes dá para entrar, às vezes não dá para entrar, às vezes eu coloco uma ordem lá e acaba não entrando. Mas aqui foi o ponto de compra, milho bateu, voltou lá na região dos 70, que ele tinha tentado romper aqui atrás, não conseguiu, rompeu, foi embora. Tá? Então agora o que tem que fazer? Acompanhar, né? No gráfico semanal está subindo, tem uma lateralidade aqui, que é uma região de briga, essa região dos 70, 70 e alguma coisa, então tem que ficar esperto, né? Por mais que tenha comprado aqui, comprou super bem, botou um stop aqui de meio ponto e está ganhando na operação ali, sei lá, 2, 3 pontos, né? Ou comprou aqui embaixo por algum motivo, está ganhando aí 4, 5 pontos com um stop de um ponto, beleza, está numa relação risco-retorno muito boa, mas tem que ficar esperto, nunca pode esquecer o contexto, onde é que está aqui olhar o meio do rio aqui e saber onde é que tu está em relação a isso. Então, tem que ficar esperto quanto a isso. Tem uma média móvel de 200 lá. Aquele canalzinho que eu tinha desenhado aqui até que está andando meio que parecido com ele. Então o próximo alvo lá perto dos 71. Vamos ficar de olho nessa região. Estou de fora, não estou comprado, mas estou aberto à negociação. Se começar a cair, eu vendo. Se continuar subindo e eu conseguir encaixar uma operação, vamos embora. Sempre esperto, porque comprar alto é sempre muito mais arriscado do que comprar baixo. Beleza? Então é isso aí. O boi também está subindo, né? Então rompeu aquela região lá que eu estava de olho. Lembra que ele vinha brigando aqui, aí foi lá e diminuiu a volatilidade, ficou menor um pouquinho aqui, e agora está batendo lá em cima, perto de uma média móvel lá, está subindo. Esse aqui é o boi Z, né? Mas eu até já estava olhando, eu cheguei a olhar o boi F também, mas ele tem menos liquidez, até aqui não vai mostrar, mas
questão do boi é que ele está perto de uma média móvel, perto de um topo aqui, eu não estou confortável para comprar aqui. Ah, poderia ter comprado aqui? Poderia, mas aqui eu não estava enxergando uma compra. Ou pelo menos eu não consegui enxergar naquele momento. Aí, querendo ou não, convenhamos. 3, 4, vamos exagerar, 4 pontos de boi num negócio que anda, que faz 4 pontos em 2 horas, eu ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias para andar 4 pontos, é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto do risco e disposição. Tá? Então, o que eu estou de olho aqui? Eu quero um movimento maior. Eu quero que o boi tenha um movimento maior. Então, estou esperando esse movimento maior. Se vai ser para cima ou para baixo, eu não sei. Pelo movimento que ele está fazendo aqui, ele subiu com bastante força, segurou lá em cima, está comprado. Né? A força aqui é de compra. Não consegue, não está conseguindo subir, mas também não está conseguindo cair. E de uns tempos para cá ele tem ficado mais alto do que baixo. Então a força está compradora. Eu não entrei ainda porque está muito alto. Tem uma média móvel lá, tem uma região né? Essa região aqui dos 250, olha quanto já teve de briga aqui atrás. Então eu estou um pouco receoso em entrar naquela operação. O que eu estou esperando é justamente isso aqui. Né? Um tiro para cima, ou um tiro para baixo, ou diminuir muito a volatilidade e pular para um lado para o outro. Então é isso que eu estou esperando. Dado o contexto que está aqui, pela simetria de risco, eu gostaria muito que o boi fizesse uma queda aqui, que caísse 10 pontos, né, de 250 para 240, e eu conseguir entrar nessa operação. Aí eu ficaria mais contente, porque se o boi cair, vir aqui patinar, resolver corrigir um pouco mais fundo, eu vou ter vendido super bem. Então, dado que eu quero o prêmio de risco a favor da minha operação, eu não vou dizer que eu vou entrar sempre contra a tendência. Eu prefiro operar 1000 vezes a favor da tendência, e é o que eu mais faço, porém eu gosto de entrar ali em momentos onde vale a pena, onde o prêmio de risco é muito bom. O que é o prêmio de risco? É o quanto eu posso ganhar em relação ao stop que eu vou pagar. Então, por exemplo, eu vou botar uma entrada de compra aqui em 248. Bom, tem um topo aqui atrás, tem um topinho aqui em 255, tem uma média móvel que está aqui nos 252, 253. Então eu vou pagar aqui 1,2 de stop, pelo menos, o boi anda mais que isso. Mas fácil, 1, 2, 3 pontos de stop, para tentar ganhar, vamos exagerar aí, 5 pontos? Fica meio complicado, né? Agora, se o boi está aqui em cima, começar a patinar, eu fizer a operação ao contrário, botar um stop aqui acima da média, lá nos 252, eu vou pagar aí 2, 3 pontos de stop, mas se eu escorregar mais fundo, ele vem fácil aqui em 3 pontos ou até mesmo 10 pontos aqui se chegar perto dessa base aqui. Então a assimetria de risco é mais interessante para venda. Vou vender simplesmente porque está aqui? É óbvio que não. Eu preciso de um movimento de venda. Eu preciso botar um gráfico de 60 minutos e enxergar o boi querendo vender. Por enquanto é só compra. Né? Então, o tipo de operação que eu faço, que eu tenho feito no boi, nesse momento aqui, é assim: bota um gráfico de 60 minutos, bota um gráfico de 15 minutos às vezes, só que eu uso o gráfico bem pequenininho, né? Eu gosto de botar um zoom bem longo, que é para enxergar justamente esse contexto aqui, e tento operar em cima disso aqui. Se a coisa andar, por exemplo, vendi boi aqui, se o boi andar e continuar caindo, é ótimo, aí eu aumento a mão, vamos embora. Como eu uso uma conta de swing trade para fazer esse tipo de operação, às vezes o stop acaba saindo no day trade, às vezes acaba ficando no swing trade, vamos embora. Tá? Então é isso que eu estou de olho no boi aqui, nessa região aqui de cima. Café. Café rompendo lá aquela região dos 220, então se eu botar aqui no gráfico semanal, café subindo com bastante força, lá fora hoje está caindo, vai cair hoje não sei. Então eu tinha comentado da compra de café aqui na região de 200, que foi uma região boa de comprar café, foi embora para cima. Eu falei que eu não compraria café mais aqui em cima, né, que poderia até mesmo, né, além de tentar subir, tá até o desenho aqui, eu poderia subir e ir embora para cima com um alvo lá no 230, mas também ele poderia patinar aqui e começar a voltar, e aí tem que tomar cuidado para ele não voltar até aqui embaixo. Se ele passar daqui, ele viria aqui embaixo. Foi embora, subiu, tá lá em cima, tentou voltar aqui e foi embora. Então quem comprou por aqui, aqui foi ruim de comprar. Aqui foi realmente ruim. Mas quem comprou aqui, né, segurou, quem comprou aqui e foi embora, é administrar a posição agora, né, não deixar voltar. A próxima região de briga, eu poderia pegar essa linha aqui, ó, e deixa eu conseguir pegar aqui e arrastar para cá. Então, comprei aqui por qualquer motivo,
não deixa voltar aqui abaixo desses 212 aqui, porque tem um topo anterior, já passou da metade dessa barra forte de rompimento, então se ele voltar, já foi acima, já fechou lá em cima, então se voltar aqui nessa região 212, aqui é o limite que eu aceitaria de retorno de pontuação. E detalhe, já é 10 pontos aqui, né? Então dependendo de onde entrou, se deixar voltar até aqui, perde talvez até mais de 50% da operação já realizada. Então ficar esperto, mas está subindo, está bonito, está indo embora. Café começou a subir desde outubro lá e vamos ver se vai, né? Aí tem a questão climática, a questão do El Niño, todo mundo fala, né? Então, tá pegando fogo no Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul a gente está abaixo d'água, não para de chover nunca, então a questão do El Niño é sempre a mesma. A gente não sabe exatamente por que acontece, não sabe exatamente quando vai acontecer e principalmente depois que começa, não sabe quando vai acabar. Ah, pode durar de 3 meses a 2 anos. Tá, mas de 3 meses a 2 anos tem muita diferença e isso impacta de formas absurdamente diferentes na questão da agricultura, né? Então, uma coisa é 3 meses ali, dependendo do período, pega uma safra, um final de uma safra, um período de plantio, uma colheita de outro tipo de commodity, né? Agora, 2 anos, pega 2 ciclos inteiros ou pega um ciclo inteiro do café. Então, tem que ficar esperto nessa questão ali. E o problema é que a gente não tem como prever, né? Então, a gente erra a previsão do tempo para daqui a 2 dias, quem dirá para daqui a 2 anos, tá bom? A soja, vamos dar uma espiada lá, voltando um pouco, então no gráfico do indicador diário, né, caindo aí 1,28, então a soja caindo relativamente bem. Reparem que ela tenta subir, agora voltou, fez um topinho aqui e veio embora. Então ela está enroscada nessa região, já tinha desenhado um canalzinho aqui, está rompendo ele para baixo, vamos ver o que acontece. Lembrando que milho e soja não andam muito separados um do outro, é normal um subir, o outro subir, um cair, o outro cair. É óbvio que às vezes um sobe, o outro cai, mas na soma geral, se a gente pegar um gráfico mensal e botar uma janela aí de 3, 4 anos, a gente vai ver que eles andam meio junto. Tem muita coisa que é substituível, o milho pela soja, o milho pelo trigo, o trigo pela soja, né? A questão de ração e tudo mais, dá para mesclar os dois ali. Então, tem demanda para os dois lados, é óbvio, são produtos diferentes, com aplicações diferentes, mas não andam muito longe um do outro, né? Então a soja está vindo aqui, está caindo um pouco no gráfico diário. Não tem muito o que fazer na soja. Fez uma barra forte aqui, voltou, teve ponto de venda, está até aqui desenhado, falar de vender aqui, ponto de venda naquela região ali para vir para baixo. Agora pode brigar aqui nos 28, 28 baixo, 29 baixo aqui, 28 e pouco. Pode brigar por aqui, repare que tem uma média móvel bem lateral. Então assim, tá lateral, né? Tá difícil de fazer a operação aqui, fica bom para vender, porque pode continuar esse movimento, mas fica bom para comprar, porque a tendência aqui maior é de alta. Se botar num gráfico semanal, eu já venho falando alguma coisa algumas semanas que tá bonito pra caramba para vender. Ela tenta subir, volta, tenta subir, não consegue, não foi nem lá em cima, voltou, fez outro topo aqui com muita defesa nessa região mais para baixo. Então, graficamente, se eu pegar esse gráfico aqui, não falar o que é, tirar a escala de tempo e mostrar para qualquer pessoa, eu tenho certeza que a maioria vai dizer, bom, vendo aqui com stop lá em cima, esperando que venha aqui embaixo. Tá? Felizmente, para quem é produtor, e isso é o que o cenário de gráfico mostra, gráfico semanal. E é claro, nós estamos falando aí de alguns meses aqui a soja para baixo, tá? Então vamos ficar de olho na soja ali, mas por enquanto não vejo nada o que fazer. O dólar, lembrando que lá fora hoje está subindo um pouquinho, né? Então, região de briga do dólar, nessa região de 4,90. Deixa eu botar no gráfico diário, fica mais fácil de ver. Então tá aqui, ele sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta. Chegou a subir na semana passada lá em 4,95, né? Alto lá. Aí voltou tudo para os 4,80 e poucos. Tá brigando nessa região. Hoje lá fora tá subindo. Pode ser que já abra subindo aqui. Vá de novo lá nos 4,93, 94. Ou seja, tá com uma briga forte aqui. Vamos arredondar aí para 4,95 até 4,85. Então tá brigando nesses 10 centavos para cima e para baixo aí. Muita barra para cima, muita barra para baixo. E isso claramente, né, já diz que é uma região de muita briga, uma região que o mercado quer fazer preço ali. Falou, decidiu, não, aqui é uma região, né, que o dólar tá ok, 4,90, 4,80 e vamos parar por aqui.
e fica brigando ali, não quer dizer que está muito forte não. Vem de uma tendência de queda maior, né? Ainda não mostrou sinais de uma reversão, barras fortes verdes aqui, mas nenhuma delas teve continuidade praticamente. Aqui teve uma pequena continuidade, aqui tentou ter uma continuidade, mas voltou tudo. Então, por enquanto está lateral. Então, o dólar tem dado mais operações, tem feito operações boas aí no day trade, porque no swing trade está de lado, né? Então está só passando calor aí, quem está famoso tô rico, tô pobre, né? Não tem muito mais o que fazer. Destaque, região de briga, vem de uma queda forte. Se romper isso aqui com muita força, abre precedente para ir lá nos 4,80. Agora, se começar a firmar aqui, pode de novo brigar lá nos 4,90. Tá? Então, não tem muito o que fazer além disso. Já o índice, né? O que a gente vê o índice hoje? Subindo lá, querendo brigar nas máximas históricas, então lá em cima vem uma tendência muito forte de alta desde os 114 mil pontos, né? Já subiu aí muito, subiu mais 14 mil pontos, então vem subindo bastante aqui. E a gente vê que ele está numa máxima forte lá. Nós temos também, a gente começa a enxergar o cenário de hoje, é um dólar lá fora um pouco mais forte, as commodities, boa parte delas caindo, o índice brasileiro é muito impactado por commodities, né? Então tem que ficar esperto nessa euforia. Já começou a sair muita capa de revista dizendo que, né, a bolsa está na máxima histórica e toda aquela história lá. E nesse momento eu gosto de tirar o pé do acelerador. Eu ainda não fiz nenhuma operação de venda para seguro, mas já estou cogitando. Talvez eu faça hoje, talvez faça amanhã, essa semana, não sei. O que que é? Bom, eu tenho uma carteira, né, que eu tenho comprado ações há muitos anos e vira e mexe eu compro mais ações. Então eu opero muito mais comprado do que vendido. Eu opero vendido algumas ações também, gosto de fazer isso. Mas quando o índice sobe bastante, dá aquelas puxadas fortes, muitas vezes quando chega perto de máximas históricas, perto de topo, eu gosto de fazer um seguro de carteira, né? Óbvio que com opções é uma coisa um pouco mais versátil, um pouco melhor de fazer. O problema das opções, muitas vezes, quando acontece algum movimento, né, antes ali, o problema maior é a questão de volatilidade. Então eu teria que pegar um momento que o mercado está lá em cima, mas está com pouca volatilidade, então já fica muito complicado. Só que aí, se muita gente faz seguro, as opções ficam muito caro também. Então as opções é um pouco mais difícil de acertar um custo-benefício bom para as opções, né? Com o índice eu consigo jogar um pouco mais, né? Eu pelo menos me sinto um pouco mais, fica um pouco mais malhável a operação para mim. Então o que eu faço? Ah, eu tenho lá, né, 300 mil reais comprado numa carteira. Eu não vou pegar e vou vender 300 mil reais em índice, em Notion. Se bem que não dá muitos contratos. Deve dar o quê? Uns 10 contratos? Né? Então vou botar aqui 10 contratos, vai dar 250 mil. Então dá 15 contratos, né? Mas eu não faço isso. Eu não faço. Eu vou lá e faço uma operação, por exemplo, para 300 mil reais, eu vou lá e pego 5 contratos, né? 6 no máximo, não chego a 10. Eu asseguro ali uns 40, 50% da carteira. E faço o quê? Chega perto de um topo, obviamente que eu vou botar num gráfico aqui de 60 minutos, vou botar numa região aqui um gráfico com tempo menor, vou tentar fazer uma operação aqui como se fosse uma operação nesse gráfico aqui, aonde fica interessante uma venda. Ah, deu uma barra bacana aqui, pum, vou vender aqui, por algum motivo. Aí o mercado começa a cair e vem embora. Beleza, se eu gostar da operação, eu fico vendido e carrego ela vendida ali e uso ela como seguro de carteira. Por quê? Porque se a bolsa cai, por algum motivo, tá lá no topo, cai e volta aqui para os 120 mil pontos, cai aí, né, 6, 7%, eu vou perder dinheiro na minha carteira? Vou perder dinheiro. Porém, esses 5, 6, 10 contratos que eu operei vendido ali, eu vou ter ganho aí esses, né, 6, 7 mil pontos ali em cima dessa quantidade de contratos. Então, eu perco lá, mas eu ganho aqui, sei lá, com 6 contratos aqui vai dar, né, uns 5, 6 mil reais. Com 5 contratos dá 1 para 1. Então com 5 contratos daria 7.500, então com 10 contratos daria 14 mil reais. Então se eu perder, né, a bolsa, a minha carteira vai cair provavelmente mais do que isso, porque o montante é muito maior, mas nessa queda eu vou ter feito um swing trade que vai ter me dado ali 14 mil reais de lucro. Então seria mais ou menos isso, caso ele volte aqui por 120 mil. Não estou falando que vai acontecer, mas é a forma que eu faço o seguro. Dessa forma, o que acontece com a minha carteira ao longo do tempo? O índice vai subindo, toda vez que ele corrige um tanto assim,
a minha carteira sobe junto, e quando a minha carteira vai corrigir, ela corrige um pouco menos, né? Daqui a pouco o índice já sobe, vai embora e rompe, a minha carteira vai acompanhar também, vai chegar um ponto que ela vai passar o índice, daqui a pouco o índice corrige fundo de novo, a minha carteira vem corrige um pouco menos, aí ela já sobe aqui, junto com o índice que vai subindo. Então repara, a carteira ela passa o índice e vai sempre abrindo. Então essa diferença aqui, ela vai sempre aumentando, por quê? Eu não ganho tanto na alta. Eu não faço muita compra de bull aqui, né? Às vezes eu faço com opções, mas é em ativos específicos. Mas eu me preocupo muito mais na queda do que na alta. Então assim, tá tudo subindo, tá tudo forte, o mercado sobe de forma geral e vai embora, né? Até aquelas ações que a gente tem que às vezes é meio âncora na carteira, sobe junto. Em compensação, quando cai é onde eu cuido mais. Então eu tento fazer com que a minha carteira caia menos do que o índice, o principal índice, que é o índice Bovespa. Se ela trabalhar 1 para 1 com o índice, eu não tenho motivo nenhum de ter uma carteira de ações, eu vou lá, compro tudo de índice e vou embora, né? Então eu sempre procuro trabalhar eu quero evitar as perdas. Então eu fico evitando o máximo possível das perdas, obviamente que nem sempre a gente acerta, mas geralmente tem dado bom, né? Então eu consigo cada vez mais aumentando a minha carteira. Então, às vezes o índice antes tinha que chegar no topo histórico para minha carteira chegar no topo histórico. Agora o índice está lá em 120 mil pontos e minha carteira já está no topo histórico, né? Então qualquer subidinha que dá, ela sobe com força. E as quedas eu tento mitigar. Então a gente vai abrindo esse gap em relação ao índice, isso é muito bom. É o que eu digo que é a principal parte ali de quem faz operações, né, nesse tipo de mercado, que é utilizar as ferramentas para tentar mitigar o risco e tentar perder menos, né? Existe o risco, sempre vai perder, é normal, faz parte do jogo, mas evitar as perdas e não se preocupar em até onde eu posso ganhar. Não estou nem aí. Se o índice vai subir a 120, 130 ou 300 mil pontos, para mim não faz diferença, porque a minha carteira vai junto, eu tenho ações compradas. Então o que me preocupa é se o índice sair de 130 para 100 mil pontos. Isso eu tenho que saber o que fazer. Então eu sempre opero cuidando da parte mais do seguro ali. Beleza? Então vamos lá. Foi um vídeo um pouco maior hoje, mas eu acho que foi um vídeo bem interessante, bem rico em conteúdo. Então, boas operações para todo mundo, boa semana. Lembrando que o ano está acabando, então já está quase naquela parte de quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Ainda tem bastante tempo para operação, mas tem que tomar cuidado porque é o último mês do ano. O mercado tende a ficar com menos liquidez daqui para frente. Então vamos ficar esperto nesse sentido e realmente, né, se não ganhou dinheiro o ano inteiro, dificilmente vai conseguir ganhar muito dinheiro a ponto de mudar o ano em questão de 10, 15 dias. Então vamos ficar esperto quanto a isso. Tá bom? Bons trades, boas operações para todo mundo. Até mais. Tchau.